Chainsaw Man, temporada 1, episódio 6, seguimos analisando esse anime valioso demais, cheio de camadas, cheio de artimanhas pra nos fazer refletir sobre coisas banais. E como sempre eu aviso que esse vídeo tem spoilers, tá? Porém, eu te peço pra você não dar spoilers do mangá nos comentários, caso não coloque uma descrição de que contém spoilers. Eu não leio o mangá pra me ater aqui ao anime, né, as análises no anime, então por favor faça isso pra mim e para as outras pessoas que também decidiram por isso. Eu volto a dizer, esse texto ele deve soar pra vocês mais como uma crônica. É evidente então que algumas coisas serão deixadas de lado aqui que foram apresentadas no episódio, porque não me interessa o que é óbvio demais, tá? Muita gente nova chegando e aí surge essas confusões nos comentários, por isso que eu tô mais uma vez falando sobre isso, tá bom? No mais, te peço para se inscrever no canal e deixar um like aqui caso tenha interesse por mais conteúdo desse tipo. E agora sim partiu para o que interessa, que é o episódio em si. O que é o vício, se não o ato de abreviar a eternidade? O episódio da vez nos faz refletir sobre estarmos presos em um momento, sobre estarmos enclausurados em um espaço-tempo que alguns julgam como perfeito e outros como imperfeito. A vida. Mas o que é a vida, se não o ato de abreviar a eternidade? Nosso grupo de caçadores se vê preso em um andar de um prédio. Não adianta o que eles façam, eles sempre voltam para o mesmo andar, o oitavo. Não adianta quanto tempo fiquem, o relógio nunca sai de 8:18. O numeral 8 é muito representativo aqui, pois em pé ele é um número finito, o 8 que vem depois do 7 e que se vai quando o 9 chega. Mas deitado ele é o infinito, ele é completo, ele é interligado, ele é o além, ele é tudo e nada ao mesmo tempo. É a conexão constante de dois lados, sem sabermos onde começou o que e onde terminou o quando. Existe um símbolo chamado Ouroboros, né? Ele foi encontrado pela primeira vez no túmulo do Tutankhamon. E para os egípcios, esse símbolo passou a representar a união de Ra e Osíris, o deus Sol e o deus da vida, respectivamente. Só que Osíris, perceba, também é o deus da eternidade. Ou seja, na verdade não é nem, é o deus da ressurreição, melhor dizendo, né? Para ficar mais preciso. O Ouroboros é representado por uma serpente comendo o próprio rabo. Tem vezes que é representado pelo 8 também em forma de serpente, se trespassando e comendo mais uma vez o próprio rabo. Conta-se que o Ouroboros foi relacionado com a alquimia, a ciência que, dentre outras coisas, almeja o elixir da vida, descobrir a fonte da imortalidade. Por isso que estava lá no sarcófago do Tutankhamon. Mas em outros sarcófagos também, porque o ato de mumificar os líderes e colocar junto a eles todas as suas riquezas era parte dessa tentativa de descobrir os caminhos da vida além da vida, ou da morte. Pelo desenho clássico é fácil entendermos que a serpente ela está comendo o próprio rabo. Isso se eu te descrever. Mas se a gente olhar com carinho, é difícil saber se ela é serpente porque decidiu comer o próprio rabo ou se ela só pôde comer o próprio rabo porque é serpente. Em outras palavras, o conceito de eternidade ela vem da vida, ou seja, o conceito de infinito vem da finitude. Portanto, a vida é finita. E aí vem a pergunta, por que gastar então o seu tempo em vida finita em busca da infinidade, da eternidade? Aki e Himeno compartilham um flashback. Ela oferece um cigarro, ele rejeita. Ela oferece de novo, ele rejeita novamente. Porém, em um dado momento, ela tem algo que ele quer e a partir disso, ela consegue fazer a troca por um cigarro. Entendemos pela montagem que a partir dali, o Aki ele passou a ser viciado em nicotina. Tanto que para relaxar, é a primeira coisa que ele vai atrás ali e pede para sua amiga. O episódio está nos fazendo refletir, nos fazendo pensar sobre como o vício ele age nas nossas vidas. Diversos são os vícios que permeiam aí a nossa existência. Nicotina, açúcar, cafeína, endorfina, drogas em geral, álcool, por aí vai. São vários, tá? Não vamos nos ater apenas àquilo que é danoso. Antes de revelar que estamos de frente para o demônio da eternidade, o roteiro nos faz pensar sobre a finitude da vida e mais do que isso, como a vida de um caçador é mais curta ainda do que a vida dita normal, de uma pessoa normal, e talvez mais curta ainda quando se preserva vícios. Ninguém tá ficando mais novo, essa é uma das frases que eu mais gosto de falar. Há quem diga que correr, que se exercitar, que isso, que aquilo, é cuidar da vida e é preservar a vida.
E estão certíssimos. Mas, de toda forma, a vida não é finita? Sendo assim, essas tentativas não passam da vontade de fazê-la ser um pouquinho mais duradoura, até que se prove o contrário, ou seja, até que ela acabe. Naturalmente, de morte morrida, como dizem, ou abruptamente, de morte matada. Aí isso me faz refletir se a eternidade não é justamente o hoje, o agora. O ato de tentar fazer a vida ser eterna. O ato de tentar fazer a vida durar um pouquinho mais. Não é à toa, o demônio da eternidade está prendendo os nossos protagonistas exatamente no agora. Está prendendo-os ao exato momento. Está prendendo-os ao mesmo local, ao mesmo andar, com as mesmas pessoas, sempre no mesmo horário. O episódio nos faz refletir se a eternidade não é justamente uma prisão do sempre. Ninguém quer sempre fazer a mesma coisa para sempre, mas ao mesmo momento acha boa a ideia de ser eterno. Como pode, né? Como ser eterno se, para o momento ser considerado bom, ele precisa de começo, meio e fim? Como saber se um momento é bom se ele não terminou? Como saber se faz falta se não o tivemos como um todo? Como saber se a vida foi boa se ela não acabar? Percebe a complexidade desse pensamento? Para sabermos que é bom, que foi bom, aparentemente precisa ter acabado. Enquanto todo mundo parece nervoso, Denji e Himeno parecem mais tranquilos. Ora, Denji prefere muito mais deitar naquela cama confortável do que ter que refletir sobre abreviar a eternidade. Para quem não tinha nada ou não tinha tanto assim, mais vale o conforto do que a tentativa de novo, perder esse conforto, ora. E Himeno, por sua vez, parece muito mais disposta a se conectar com pessoas, a entender as pessoas, a cuidar das pessoas, do que de fato também abreviar aquele momento. Tanto que ela e o Aki, a princípio, defendem a vida do Denji por motivos diferentes. Ela, por sua vez, também defende a vida do Aki, inclusive em detrimento à vida do Denji. Por quê? A sua existência é fazer o outro existir. A sua eternidade é fazer o outro ser um pouquinho mais eterno. O demônio quer que o Denji, talvez entendendo que aquele ser se importa mais com a finitude das coisas, ele quer que o Denji morra. O demônio quer o Denji, talvez entendendo que aquele se importa mais com a finitude das coisas, o que é um papo super comum e óbvio para quem já teve nada, rosca, zero. Só sabe qual o peso do vazio quem o carregou. E Denji sabe. Talvez por isso ele seja tão valioso para algo que se mostra extremamente pesado, cheio de almas, cheio de corpos presos, faces presas assim, faces que choram, que emitem dor. E isso é a eternidade, né? Pessoas presas àquilo sem querer nunca mais sair. É muito paradoxal. Ao passo que Himeno quer que Aki prove de um prazer seu, de um vício seu, ela também quer que ele dure o máximo possível. Ora, veja bem. Não faz sentido. Faz sentido sim, isso é balela, faz sentido. Quando julgamos que algo é bom para nós, que algo é prazeroso, que um momento é interessante, é comum, gente de bom coração, querer trazer os outros para dentro do mesmo barco. Para que ter um vício sozinho, se compartilhá-lo, é como fazê-lo parecer o mesmo vício, só que ao quadrado. Por isso, compartilhar um copo num bar se faz necessário quando se gosta da outra pessoa. Mesmo que aquilo seja pragmaticamente ruim para o corpo, para a finitude da vida. Mas bom, porque no final, são só momentos que importam. Em vez de descansar ou se conectar com as pessoas, todos estavam ali tentando fugir daquele momento. Ora, um momento que pode ser tão interessante, né? Todos estavam tentando fugir daquele andar, tentando fugir daquele relógio parado, tentando fugir da tão aclamada e tão valiosa eternidade. Os enquadramentos do episódio também são incômodos. Plano holandês, ou seja, plano torto, para gerar confusão mental. Plano de cima, mas só que bem fechado, para nos dar a sensação de poder. Só que é um poder sobre o que, se a gente não tá vendo todo, a gente também não tem como entender que o tamanho desse poder. Ao fechar em planos detalhe, o episódio nos conduz a refletir sobre trechos, momentos, pedaços, fragmentos, pequenezas. A refletirmos que basta a parte para entendermos o todo. Nietzsche ele vai falar em sua obra de um conceito, né? Ou melhor, de algo que se concluiu como um conceito que é chamado de o eterno retorno. Eu precisaria de horas, dias, meses para falar sobre, mas basicamente o eterno retorno é o vício da humanidade. Como eu gosto de falar, tá? Eu chamo assim. Isso aqui que eu tô fazendo, por exemplo, é o eterno retorno. É o meu.
Eu acordo, assisto uma série, um filme, um anime, quer que seja, escrevo sobre, reflito, escrevo mais outras palavras, reflito mais um pouco e depois eu me gravo aqui sentado lendo isso pra vocês. É péssimo ver os comentários tolos. É péssimo editar um vídeo. É péssimo fazer uma thumbnail, uma vitrine. É péssimo ter que lidar com cliente, com empresa tentando fazer você falar algo do jeito que eles querem que você fale. Mas é apaixonante fazer todo o resto. E assim, o péssimo deixa de ser péssimo. Passa a ser passagem. É como dizer que fazer algo que você gosta é uma cachaça. Já ouviu essa expressão? O que querem dizer, em outras palavras, é que é viciante. Por isso que eu resumo o eterno retorno do Nietzsche a aquilo que você faria sempre apesar dos pesares. E sempre, de alguma forma, aquilo te traria felicidade. Como o vício do que encontramos em nossa vida finita. Como os vícios, para alguns. E, ainda em Nietzsche, todos nós temos aquilo que nos coloca em confluência com o eterno retorno. Sempre. Ah, não tem. Tem, só não achou. Para Nietzsche, a quantidade de matéria ou energia do que chamamos de vida, mas podemos chamar de universo, é finita. Portanto, há um número finito de formas em que as coisas no espaço podem se organizar. Logo, o que é bom para mim pode ser bom para você, ou o que é bom para você pode ser bom para outra pessoa, e por aí vai. Você talvez só não tenha achado. Rimeno pensava justamente assim ao oferecer o cigarro naquele momento, naquele espectro, naquele contexto para o seu amigo Aki. Se vermos o eterno retorno como sendo essa necessidade inerente à felicidade de colocar valor naquilo que fazemos e naquilo que amamos, entendemos então que a eternidade, a bonança, a felicidade se faz de momentos muito específicos e não da vida como um todo, não. Se faz do Denji tirando um cochilo, de Rimeno dividindo uma ideia, de Aki buscando o demônio da arma, da Power querendo ganhar um Nobel. Não se faz de medo. Não se faz de tentar resolver e abreviar as coisas. Não se faz de tentar encerrar. Quem encerra um momento? Poxa, quem encerra um momento feliz é... Esse sim é a dada morte. O eterno retorno, por isso tem esse nome, se faz de voltar, de viver de novo aquilo que um dia te deu paz, te deu valor, te deu sentido. Ou, como diria o filósofo Odair José, vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver essa noite, a vida inteira num segundo. A felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. E esse aqui foi mais um momento feliz na minha vida. Um forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.